Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, no Vale dos Sinos de Uruguaiana, 26526, nas nossas redes sociais do Facebook e YouTube, bombando muito afora pelo streaming do BATV. Nossa convidada de hoje é uma antiga amiga, doutora Valderez Maria Xavier, advogada, especialista em direito previdenciário, nossa parceira desde os tempos lá do programa Terceiro Milênio na Rádio Pampa, nas manhãs de sábado, que a gente dava dicas na área de direito previdenciário, né? Doutora Valderez, antes de falar da revisão da vida toda, que foi uma decisão recente do STF aí, que deu esse direito ao trabalhador, né? Aliás, os governos, todos, quando podem tirar alguma coisa do trabalhador, tiram. Todos, sem matiz ideológico. Todos eles fazem alguma coisa para não pagar a conta com o trabalhador, né? Com o contribuinte, com quem há anos pagava o INSS. Quantas reformas previdenciárias só ferraram o trabalhador durante os últimos 20, 30 anos? Isso aí sempre foi assim. Mas, doutora Valderez, antes de falar especificamente da revisão da vida toda, eu queria falar de alguns temas rápidos. Primeiro, tem uma revisão também do Fundo de Garantia, de um período que foi feito errado o cálculo para pagar a correção do fundo de garantia. Muita gente perdeu dinheiro. E quem entrou com uma ação para revisar isso aí tem direito a receber, tá, também em julgamento no STF. E as outras questões são aquelas aposentadorias especiais. Quem tem tempo rural, quem foi professor, quem trabalhou com risco de vida ou periculosidade, quem teve insalubridade um período, quem, por exemplo, foi policial durante um tempo e depois foi para a iniciativa privada, são duas coisas diferentes. Quando policial, ele tinha um regime e um tempo que ele usa diferente, conta diferente o tempo. Então, toda essa conta não tem que fazer a conta certinha para se aposentar certo. Mas, doutora, primeiro, vamos falar um pouquinho do Fundo de Garantia, tudo bem? Olá, tudo bem? Então, o Fundo de Garantia, na realidade, ele está aguardando o julgamento no STF, é um processo que está sobrestado, como a gente diz juridicamente. Tem um lá esperando a decisão, aguardando a decisão, o julgamento. E o que se refere a isso? A TR, ela servia para corrigir os índices de correção monetária do Fundo de Garantia. Só que a TR foi julgada inconstitucional. Mas, no período de 99 até 2013, a Caixa não reajustou por um índice diferente do que a TR. Então, os empregados estão buscando na justiça realmente isso aí, o que seja aplicado o índice correto, e não a TR, porque ela foi declarada inconstitucional. E esses valores são valores são valores bem significativos que cada empregado tem para receber nas diferenças, porque, como você sabe, a TR ela ficou congelada por alguns períodos, então esses processos ainda podem ser ajuizados, até a gente não sabe quando que vai ser pautado para julgamento pelo STF, mas tinha sido pautado para dia 5 de maio de 2019, se eu não me engano, depois saiu de pauta, e agora estamos aguardando o julgamento, vamos aguardar, mas quem não ajuizou a sua ação pode procurar um advogado e ajuizar a ação, porque são valores bem consideráveis que os empregados têm, porque a Caixa, a partir de 2013, já está aplicando o índice que é o correto, que é o INPC, então é bom procurar a justiça para rever esses valores do Fundo de Garantia. Inclusive, doutora Valderez, pode recuperar, né? Se já sacou alguma coisa, depois disso pode recuperar esse período aí, porque dá um valor substancial, né? Com certeza, mesmo que tenha sacado os valores, pode ser recuperado, porque a diferença é sobre os valores que foram depositados e não corrigidos pelo
pelo índice correto do NPC. Doutora Valderias, enquanto não sai o julgamento disso aí, as pessoas podem, então, procurar um advogado e entrar com uma ação para ficar no aguardo da decisão do STF, né? Que pode decidir a favor do trabalhador e daí dá uma diferença grande para muita gente. Aí, quem tinha valores grandes, por exemplo, se você comprou um imóvel, sacou o dinheiro, você tinha uma boa soma nesse período, aí dá um bom dinheiro, né, de correção, da diferença de correção. Mas, doutora Valderias, uma coisa assim que é interessante, as aposentadorias especiais. Vamos pegar um caso aí, a aposentadoria rural, quem trabalhou, é muito comum aqui no Rio Grande do Sul, gente que trabalhava no campo ou estava lá com a sua família, trabalhava no campo e depois veio para a cidade, veio estudar na cidade, veio fazer faculdade, mas ele trabalhou um período, tá? Quando jovem, ainda acima dos 8 anos de idade, né? Ele trabalhava lá com a sua família, como a gente diz, né, do nosso tempo, na roça, né, doutora Valderias? Como é que faz para tentar e qual é o período que a pessoa ainda pode conseguir juntar isso como tempo de serviço na sua aposentadoria? Então, olha só, todo aquele segurado que trabalhou na roça, como você diz, ou no tempo rural, em regime de economia familiar, pode buscar agregar ao tempo urbano esses períodos que foram trabalhados lá no rural. Esses períodos são a partir dos 8 anos, agora já tem decisão da TNU, né, que é a Turma Nacional de Uniformização, já tem decisão favorável que é possível, sim, a partir dos 8 anos. Na realidade, tem alguns juízes ainda que dizem que, o, que o, eu vi uma decisão há pouco que dos 8 a 12 anos não tem compleição física para, para ajudar, mas ocorre que, às vezes, nem todo o magistrado sabe como que é trabalhar na roça, né? Que, que toda ajuda é bem-vinda, que às vezes o pai está cansado, o filho precisa ir fazer, tratar os animais e tal, e isso não interfere. Isso ajuda, né? O que todo o menino e a menina, ou o guri e a guria, que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, trabalha na roça, trabalhou na roça, e faz o trabalho, vai num período no colégio e É, depois, na parte contrária, vai para a roça ajudar os pais na lavoura. Isso é, é, sempre foi e não tem. era muito comum, estão trabalhando, lidando lá na roça, né? Daqui a pouco a mãe vai lá para casa, faz um café, prepara um lanche, todo mundo, e manda: ô, Joãozinho, vem cá, leva lá para o pai, para os teus irmãos. E o Joãozinho está de leve trás, carregando a sacola, carregando o cesto com a comida, com o café, e ele está ajudando na roça, ele está trabalhando. Isso é muito comum. Quem conhece o campo, a verdade do campo, sabe isso, né? Que as crianças é uma realidade familiar do Brasil, e não é do Brasil, é em todo o mundo, ainda é assim. As famílias trabalham juntas. Tá? Isso, Quem conhece sabe que isso é verdade. Tá? é, todo mundo trabalha junto e todo o trabalho que é efetuado dentro do regime de economia familiar é, serve para obter o ganho, né? Porque o regime de economia familiar, como se diz, é justamente para subsistência. Eles só fazem a comercialização daquilo que é o excedente. Então, nesse sentido e dessa forma, foi julgado na TNU que pode ser agregado a partir dos 8 anos de idade. Outra coisa que também foi julgada na TNU semana passada foi que o módulo rural, porque só podia ser 3 módulos rurais, e agora não ficou descaracterizado agora esse critério, né, técnico de módulo rural. Pode ser que tenha mais, só que às vezes é morro, não pode ser utilizado, então é mato, então é diferente agora a composição do módulo rural. Entende?
existem muitas possibilidades, por isso que a pessoa que trabalhou no rural, o segurado que trabalhou no rural, busque um profissional da área com competência para agregar esse tempo, que é muito vantajoso. Às vezes, 10 anos, 5 anos fazem muita diferença na mudança do fator previdenciário, por exemplo. Então, muda muito a regra do segurado conseguir, às vezes, uma aposentadoria melhor, agregando esses tempos do regime de economia familiar. Por exemplo, se tem alguém que tenha 25 anos ou 30 anos de trabalho urbano e acrescenta 10 anos, isso muda muito e muitas pessoas não sabem disso, não têm conhecimento. Então, sempre a gente pede para buscarem profissionais competentes para agregar esse trabalho, esse serviço rural ao serviço urbano. Doutora Valdez, a outra questão, já falamos rapidamente, né? A outra questão é aqueles que trabalharam com insalubridade, periculosidade durante algum tempo, trabalharam em algum lugar trabalharam num posto de gasolina lá, trabalhou 5 anos num posto de gasolina, ou num hospital, ou foi policial um tempo, depois foi para iniciativa privada. Os tempos são diferentes nessas atividades. E os cálculos são diferentes, não é corrido como se fosse trabalhador urbano, né? Com certeza. Só deixa eu abrir um parênteses agora, que eu lembrei aqui de uma situação que muita gente não sabe, que um amigo meu ligou para o escritório e disse: olha, eu tenho uma vizinha aqui que recebe pensão por morte e disse que não pode solicitar a aposentadoria dela porque uma amiga disse que ela perderia a pensão se encaminhasse a aposentadoria. Então, isso é uma inverdade e é muito grande o desconhecimento. Tem pessoas que acham que se pedir a pensão perde a aposentadoria, ou o inverso. Isso não é verdade. No regime geral, pode ter a pensão e a aposentadoria ao mesmo tempo, né? É claro que agora, na nova lei, com os limites do teto previdenciário, mas pode obter os dois benefícios, com certeza. Só para abrir um parêntese, porque eu lembrei que é muito, muito. É uma pergunta importante. Muita gente Não. não sabe que pode ter uma pensão e uma aposentadoria, né? Isso, muita gente não sabe. Doutora Valdez, então, e essas questões dos especiais lá, insalubridade, risco de vida, periculosidade? Isso também é uma coisa muito importante. Sua pergunta é muito pertinente, porque o tempo especial, ele ainda mesmo nas regras de transição, existe. Claro que o cálculo é diferente, claro que a concepção da aposentadoria especial na reforma previdenciária mudou muito, mas antes de 2019 é possível transformar toda aquela função que esteja sob o risco de insalubridade ou periculosidade em tempo comum, ou se aposentar por 25 anos, 15 e 20 anos, que é a aposentadoria especial. Isso são todas aquelas aposentadorias que estão elencadas na lei, né, no decreto, que fazem com que a pessoa que esteja trabalhando sob atividade insalubre consiga aumentar seu tempo. Médicos, enfermeiros, mecânicos, motorista de ônibus, motorista de caminhão. Motorista de ônibus tem agora uma repercussão geral aqui no Tribunal da Quarta Região, que um RDR, que é sobre a vibração de corpo inteiro, que sabe que o motorista de ônibus tem uma penosidade, né? Porque a vibração, imagina dirigir 8 horas por dia nas ruas, que é vibrando o corpo inteiro, né? Então, isso aí é uma penosidade que agora, se caracterizada, aumenta a sua aposentadoria.
Doutora Valdez, o importante é procurar um profissional da área para não fazer bobagem, né? Porque tu junta coisa dali, junta coisa de cá, daqui a pouco procura um profissional, leva para um escritório, um profissional do direito, e ele vai lhe orientar direitinho e você vai receber aquilo que a lei lhe confere. Apesar do governo, como eu disse, né, há pouco, há mais de 30 anos, sempre que pode, tira alguma coisa do trabalhador. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20, 520 da NET Claro RS, Vale dos Sinos de Uruguaiana é o 26 e o 526, nas nossas redes sociais do Facebook e YouTube e no streaming do BATV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com a doutora Valdez Maria Xavier, advogada especialista em direito previdenciário. Agora, nesse segundo bloco, eu quero falar sobre essa decisão recente do STF da revisão da vida toda. O que é isso, doutora Valdez? O que muda para o trabalhador que não está aposentado e para o que está já aposentado, se aposentou? Então, olha só, existia muita gente, sabe, agora foi divulgado em todas as redes, em todos os jornais, sobre a decisão do dia 1º de dezembro, que foi julgada procedente, né? 6 votos a 5 pelo STF. O último voto foi da ministra Rosa Weber, um voto muito bom, né? Porque ela deu vitória aos aposentados. E o que acontece? Na lei, quando houve a transição em 99 da lei 9.786, que foi em dezembro de 99, mudou o cálculo da aposentadoria. Quem se aposentava antes, lembra, era 36 últimos meses. E depois de 99, são os 80% dos maiores salários de 94 até agora. Ocorre que no artigo 29 dessa lei diz que existia uma regra de transição para os aposentados ou os segurados que se inscreveram antes de 99. Imagina alguém que se aposentou em 2000, janeiro de 2000. Ele se aposentou pela nova regra, certo? A regra foi em 99, no final de 99. Ele se aposentou em 2000. E ele contribuiu desde 72 até 94 com bons salários. Era um bancário que tinha salários bons, ou qualquer outra atividade. E depois fez aquele PDV e começou, depois de 94, a contribuir com um salário mínimo. Se aposentou com um salário mínimo, porque a média de 94 para cá, entende? Por isso que esse artigo 29 veio beneficiar porque vai ser colocado no cálculo da renda mensal todos os salários, desde de 72, nesse caso que nós estamos falando, de 72 até 2000, quando ele se aposentou. Só que tem que cuidar muito a prescrição e a decadência nesses casos. Por isso que é muito importante buscarem logo um advogado, um especialista em direito previdenciário, porque também é muito importante os cálculos, porque às vezes a pessoa não tem direito e entra na justiça sem fazer os cálculos e depois diminui o seu benefício, entende? Diminui a sua renda mensal inicial. E daí, depois que você faz o pedido e busca o INSS vai reduzir o seu salário e você vai ficar com uma renda mensal menor. Por isso que é muito importante, nós sempre falamos isso, busquem fazer os cálculos, busquem um advogado especializado, porque é muito importante os cálculos antes de ajuizar a ação da revisão da vida toda. Existem vários fatores. É muito importante que busquem quem sabe fazer os cálculos, quem é especialista na área.
Doutora Valderias, isso aí muda muito para quem já está aposentado e fez essa aposentadoria lá, como a senhora disse, lá em 2000, né? Se ele tiver todo cuidado... Eu estava pensando aqui, já lembrei várias pessoas que saíram em PDVs de empresas públicas que eles ganhavam salários excelentes, ganhavam muito bem, e daí saíram e começaram a contribuir sobre um salário mínimo, porque ele estava lá numa outra atividade, lá, ou foi terceirizado, ou foi trabalhar no escritório dele, fazer alguma coisa por conta, e pagava só um salário mínimo. Daí foi pedir aposentadoria, opa, o que ele trabalhou antes, lá que ele tinha um baita salário, não conta. E daí ele se aposentou com um salário e meio, 2, só que ele pagava sobre o topo antigamente, e isso tudo foi jogado no lixo. Tá? É o que eu falo, né? Sempre que pode, ferra o trabalhador de alguma maneira. Tá? E o trabalhador que eu falo é todo, o profissional liberal, o empresário que pagava sobre um valor, daí ele vai pedir hoje a aposentadoria. Ele estava muito melhor naquele tempo, lá há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ele estava melhor, ele ganhava mais, ele contribuía com um prolabore maior, daí ele teve que reduzir, fechou a empresa, foi ter outro negócio. Opa, não, agora ele pode buscar aquele período que ele pagou sobre o topo e que foi desconsiderado pelo INSS para cálculo de aposentadoria. Isso é muito importante, né, doutora, para a gente não perder para o trabalhador ou contribuinte, empresário, profissional liberal, que pagou a mais e não pôde se aposentar ou não está podendo se aposentar contando esse tempo lá do passado. Isso é um alerta muito, muito importante, porque existe a decadência. Cada dia agora conta um dia menos. Quem se aposentou de 2012 para cá, porque até é 10 anos, né? Dezembro de 2012, existem agora algumas outras possibilidades, porque é sempre quando o aposentado recebeu o seu primeiro benefício, o dia que recebeu o primeiro benefício. Então, às vezes, como está na justiça, a pessoa, nós temos alguns de 2007 ainda que nós estamos discutindo insalubridade, periculosidade, ainda tem possibilidade porque não recebeu o benefício. Mas isso o advogado especializado sabe isso, por isso que é importante sempre buscar, mas temos que falar sobre a prescrição e a decadência. Quem não ajuizou ainda, busque urgente, porque cada dia que passa está perdendo um dia. É de 2012, dezembro de 2012 até agora, até 99, até 2019, né? Porque depois da emenda constitucional não entra mais a revisão da vida toda, um cálculo é diferente. Então, de 2012 até 2019, quem se aposentou precisa buscar urgente. Isso é um chamado que a gente faz para todas as pessoas, porque existem pessoas como nós temos um cliente, como tu falaste, que trabalhava no banco, e ele teve até, antes de 94, salários altíssimos. Só que depois de 94, ele foi trabalhar por conta, na iniciativa privada, contribuiu sobre um salário mínimo. E agora se aposentou sobre um salário mínimo. E nós fomos fazer o cálculo, o salário dele é R$5.000, imagina a diferença que ele vai receber. Então, por isso é importante todas as pessoas que são aposentadas desse período procurar um especialista para que se veja se tem o direito à revisão da vida toda. Doutora Valderias, isso aí é muito importante para quem já se aposentou e tem que correr, né? Porque cada dia que passa está perdendo um dia, né? Tem um período até lá 2019, né? Que pode solicitar essa compensação daquele período lá antes de 94. Mas eu lhe pergunto, doutora Valderias, quem está discutindo ainda a sua aposentadoria, quem lá em 2019, em novembro de 2019, poderia ter se aposentado, mas o INSS negou lá, porque falta isso, falta aquilo outro, coisa e tal. Ele consegue ainda se aposentar pela regra velha
tá? Se ele tinha, entre aspas, o direito adquirido lá em 2019, teria completado com insalubridade, com tempo rural, com isso, aquilo, outro, em 2019, ele teria condições de se aposentar pela regra velha e está ainda discutindo, porque o INSS provavelmente negou administrativamente a solicitação dele, porque sempre negam, se podem negar, né? Então, sim, porque todo o direito adquirido, ele pode ser obtido a qualquer tempo. Se você se aposentou agora, se você encaminha uma aposentadoria agora, em 2022, mas teve direito adquirido até antes da emenda, que era 11 de 2019, com certeza você vai se aposentar com o regulamento anterior, com a lei vigente antes de 2019. E isso dá uma baita diferença, dependendo da situação, né? Com certeza. Às vezes o cálculo é mais benéfico, porque agora não pode agregar a insalubridade, a periculosidade. Então, lá atrás tinha várias regras melhores, em tese, que as de agora, mas tudo tem que ser revisto, porque outro dia nós tivemos um cliente que as regras mais benéficas eram as de agora, da regra de transição, entende? Porque na regra de transição de 100% do pedágio, ele conseguia um salário melhor do que antes de 2019. Existem várias opções, várias possibilidades. Por isso que é importante procurar um profissional da área, um profissional capacitado, porque existem muitas e inúmeras possibilidades. Aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria híbrida, que é agregar o rural ao tempo urbano, ou inverso, e se aposentar, aposentadoria com pedágio de 50%, aposentadoria com pedágio de 100%, aposentadoria especial pura, aposentadoria com reconhecimento de tempo especial e convertido para comum, aposentadoria por pontos, são várias as possibilidades. Maravilha. Doutora Valderez Maria Xavier, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa ricardoorlandini.net. Muito obrigada e um abraço. Esta foi a doutora Valderez Maria Xavier falando mais uma vez aqui no programa ricardoorlandini.net sobre essas questões que envolvem a aposentadoria e o direito previdenciário. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.